Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Eliandro Henrique, magnetizador, sou voluntário do NIPS, né, Núcleo de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, aqui na cidade de Sapé, que tem como objetivo o trabalho com várias terapias, inclusive o magnetismo, a respeito da ansiedade, depressão e ideação suicida. Pessoas vivenciando fatores de risco para o suicídio, como separação conjugal, derrogadas financeiras, perda de entes queridos e outras perdas. A prevenção de suicídio e pós-venção é o trabalho com os familiares que tiveram perdas por suicídio. Não tem vinculação religiosa, política partidária e atende pessoas de qualquer nível financeiro, desde que tenha voluntário disponível, atendendo presencialmente e online. Muitos dos nossos associados são efetivos, né, mensalistas, e outros são eventuais. Recentemente fomos beneficiados com a doação de um terreno para a construção de nossa sede. Já estamos em fase de conclusão do nosso projeto e vamos iniciar logo em seguida a campanha de aquisição de material de construção, né, aqui na cidade de Sapé e outras cidades. E a gente está aqui desenvolvendo um projeto, né, Magnetismo é Preciso Ter Consciência, aqui pela TV Chico Xavier, que vai ao ar pelo YouTube toda quarta-feira. Na técnica, nosso amigo Vanzito, né? E ele está junto com a gente, a nosso convite. Nosso intuito é divulgar e ampliar o entendimento dessa ciência irmã do espiritismo, ou seja, o magnetismo. Estamos também com um grupo de estudo sobre magnetismo toda quinta-feira às 20 horas pelo Meet, onde estudamos a história do magnetismo, suas técnicas. Trocamos experiências lá, né? Debatemos sobre diversas problemáticas com o qual o magnetismo pode atuar. A gente vai deixar nosso contato aqui. Quem assim se interessar pode entrar em contato. Essa série de pequenos encontros, gente, aqui apresentado, foi inspirado no médium Robson Pinheiro, quando no seu livro Consciência, em mediunidade é preciso saber o que está fazendo, pelo espírito Joseph Kleber, onde ressalta a importância de entender o exercício da mediunidade. E aqui, nosso encontro, a gente ressalta a importância de estudar, entender e aplicar o magnetismo, formando assim uma consciência de ser magnetizador. Então, esse é o nosso intuito do programa, né, de divulgar o máximo essa ciência que é a irmã do Espiritismo, e agradecendo imensamente quem está aqui na técnica comigo, que é o Vanzito, né, para que a gente possa juntos aí ampliar o conhecimento do magnetismo, né, para que vocês também possam ter contato com vários cursos que estão por aí, excelentes, para que vocês possam também atuar, assim como eu faço aqui em Sapé, né, como voluntário, que é um trabalho muito bom. Então, nossa pergunta inicial que a gente fez para esse encontro de hoje foi justamente isso, né? Como definir um magnetizador? Tentando, claro, perceber a formação do magnetizador, quais as premissas básicas que podem definir, por assim dizer, um magnetizador. E como falamos no programa anterior, ter consciência desse sujeito, né? Essa pessoa que chamamos magnetizador, quais premissas que ele deve ter. Então a gente procurou algumas referências, né? Para a gente discutir aqui hoje, a gente dialogar, na realidade é um diálogo, né? Então, a partir da semana que vem também a gente vai procurar colocar aqui o PowerPoint, né? Para ficar mais didático. Então procuramos como referência Jacó, né? No seu livro Magnetismo Humano, página 59, quando ele assim discutindo, né? Ele diz o seguinte: definições. Na introdução, eu comentei sobre a troca do magnetismo por passe, magnetizador por passista. Como por muito tempo escrevi e falei considerando um e outro a mesma coisa. Hoje preciso esclarecer que tem como definição íntima que passista é aquela pessoa que age de boa vontade em favor de quem quer receber algum alívio, porém quase nunca estudou ou se preparou como deveria para realizar o melhor. Aqui a gente destaca, quase nunca estudou, se preparou como deveria. Ou seja, no nosso entendimento, o magnetizador é aquele que deve ter uma formação continuada. Ver e rever conceitos e técnicas. Está sempre atualizado com tudo aquilo que chamamos de magnetismo. Um ponto importante aqui que a gente pode destacar é a preparação desse magnetizador. Preparação esta que vamos tratar
mais à frente em outros programas, né? Pois achamos de suma importância. Ainda fala Jacó que os atos do passista são de curta duração, né? Fala isso na mesma página. Enquanto o magnetizador segue toda a sequência de aplicações, ou seja, os protocolos, né, como a gente vê nos cursos, bem estabelecido, ainda citando, bem estabelecidos esses protocolos. Ainda citando Jacó, na página 60 do mesmo livro, já o magnetizador é aquele que tem vontade de servir, e além de usinar, exteriorizar, drenar ou refinar fluidos para quem precisa, também tem conhecimento de técnicas próprias e mantém atento aos estudos e avanços da ciência que se vincula. Seus atos magnéticos costumam ser mais demorados e atendimentos quase sempre precisam ser realizados em várias sessões. Um tratamento, portanto, nesses as fibras físicas são comuns e por vezes surpreendentes. Nos chamou aqui a questão, a atenção aqui, né, na fala de Jacó, a essa questão da imprecisão, o que na nossa interpretação a gente pode chamar também de falta de conhecimento de causa ou desinteresse por elas, né? Quando falo isso, falo do aprofundamento dos mecanismos que compõem o passo de maneira mais apurada. Para que estamos procurando definir, ou seja, o que é ser magnetizador e como ter consciência de ser magnetizador. Eles têm de conhecer não apenas ter boa vontade, né? Mas toda a disciplina. E vamos aqui então apontar algo interessante. O exercitar-se na prática magnética, pois podemos deduzir diante da citação que usinar, drenar, refinar fluidos deve exigir do magnetizador não saber como fazer, não apenas saber como fazer, mas fazer, ou seja, exercitar-se nesse refino e outros mecanismos. Uma pergunta pode surgir aqui, gente, né? Por que várias sessões para realizar um tratamento magnético? Aqui ouso afirmar e ainda deduzir que é por conta de toda a metodologia pensada, analisada e baseada em observações, experimentos, comparações com as práticas de outrora, né? Ou seja, a aplicação segue uma metodologia e não apenas um ato mecânico da boa vontade. Daí se explica os resultados que observamos em várias frentes que utilizam o magnetismo. Aqui podemos observar o que foi dito por Kardec, né, quando utiliza a metodologia, ou seja, procurando as causas e efeitos. Ele fala isso na Revista Espírita de 1864. Né? Então, vamos à citação. O espiritismo não é apenas uma concepção individual, um produto da imaginação. Não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Tem sua fonte nos fatos da própria natureza, esses fatos positivos, que se produzem a cada instante sob os nossos olhos, mas cuja origem não se suspeita. É, pois, um resultado da observação, numa palavra, uma ciência. A ciência das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Ciência ainda imperfeita, mas que se completa todos os dias por nossos estudos e que, tende certeza, ocupará o lugar ao lado das ciências positivas. Essa citação que coloquei aqui é de 1864, né, na Revista Espírita. Se o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs, não pode haver da parte que magnetiza especulações, mas observações, estudos perseverantes, e colocaria aqui a boa vontade para consigo mesmo de buscar. E como podemos ver, se o espiritismo não é um produto individual, como diz Kardec, o magnetismo também não é, pois podemos citar aqui muitos daqueles que se debruçaram no estudo dessa ciência. Não é igualmente fruto da imaginação, ou seja, há um protocolo baseado em causas e efeitos. E aqui a gente procurou nos magnetizadores clássicos, né, justamente como fonte para a gente comparar a ciência do espiritismo e a ciência magnética, ou magnetismo, né, levando em conta que se a gente tem que estudar de maneira profunda a ciência espírita, igualmente também a gente tem que estudar de maneira profunda o magnetismo. Então eu peguei uma citação de La Fontaine, quando ele diz assim, no seu livro, A Arte do Magnetismo. O magnetismo é uma dessas grandes e sublimes verdades que a inteligência do homem inicialmente repele. Sua imensidade tanto lhe causa pavor como surpresa. Sua razão excita e ele prefere negar a procurar aprofundar esses mistérios que parecem subverter as leis que ele já estabeleceu, as quais
me parecem imutáveis, como se a natureza lhe tivesse dito a última palavra, como se a ciência devesse e condenasse a uma eterna imobilidade. Então, comparando o que Kardec falou na citação assim de La Fontaine, podemos perceber o distanciamento que o magnetizador deve ter do senso comum, tão arraigado em muitas posturas aí dogmáticas. Mas o que é de fato, então, esse senso comum que eu estou falando aqui? Se a gente pegar uma definição em dicionário, a gente vai perceber o seguinte: o senso comum é a soma de saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Na filosofia, né, que é a nossa área, o termo é utilizado para explicar as interpretações feitas pelos indivíduos à realidade que os cerca sem estudos prévios ou provas científicas. Ou seja, não estudar o magnetismo é apenas agir por hábito, não é fazer ciência. Apenas interpretar, receber por tradição, não é fazer ciência. Ou melhor, apenas receber por tradição não é fazer ciência. Mas repetir e repetir. Analisando o livro Magnetismo, segundo Jesus e Kardec, do professor e magnetizador Pedro Coelho, encontramos, né, uma citação bastante interessante. Existe várias correntes de aplicação do magnetismo, cada um com seus entendimentos e suas práticas. E respeitamos todas, diz o professor, né? No entanto, desta, o passe magnético, por que não chamar de magnetismo animal de Mesmer, até Kardec, passando por vários pesquisadores, é, sem dúvida, a prática mais fundamentada em pesquisa, avanços de técnicas e conhecimento das leis. A prática, as investigações, estudos de passe magnético no século XVIII e XIX, por diversos magnetizadores clássicos, foram determinantes para torná-los uma das partes mais atuantes e conhecidas do magnetismo. Isso fez com que, ainda na contemporaneidade, muitas vezes, sem perder sua essência, se use uma ou outra nomenclatura para exprimir uma atuação magnética de prática presencial ou à distância. Pedro Coelho, no mesmo livro, a página 35, que ele quiser conferir, uma coisa que me chamou a atenção aqui, né? Vejamos o que o professor expressa. A prática mais fundamentada em pesquisa, avanços de técnica e conhecimento de leis. E ainda que as investigações e estudos do passe magnético foram determinantes. Aqui podemos entender até os nossos dias, né? Imaginemos se cairmos no senso comum de apenas ter uma boa vontade. O que seria ou o que será, né, do magnetismo? O destaque aqui para a investigação que todo magnetizador precisa ter, ou seja, quantas e quantas investigações devemos realizar em torno do magnetismo. Pois tudo que recebemos até os dias de hoje foram fruto de muitas e perseverantes investigações e questionamentos, quanto ainda não temos a investigar quanto à ciência do magnetismo, principalmente é que eu coloquei a questão do magnetismo à distância. Giacomelli nos faz refletir sobre realizar o melhor, enquanto magnetizadores, entendendo o melhor nesse contexto como aquilo que foi aprimorado, onde há um aprimoramento, né? Apenas em uma técnica. Ainda citando Pedro Coelho no mesmo livro, na página 63, né? Ele diz o seguinte: também não critico as casas espíritas que usam um procedimento aquém do esperado. Apenas pontuo que precisa ir ao encontro de Kardec, do passe magnético, ou mais precisamente do magnetismo, para melhor ajudar nossos irmãos em dores e ser referência para as várias denominações religiosas na prática do magnetismo. Essa simplificação do processo nem sempre é algo salutar ao longo do tempo. Uma coisa interessante que Pedro coloca aqui, né? Essa simplificação de processo que o professor fala, com toda a razão em seu livro, é que entendemos como senso comum, ou seja, a não disposição para entender o processo ocasionando, muitas vezes, em resultados que, quando não surtem efeito, diante da problemática do irmão que está ali, pode até ter resultados indesejados. Sobre a extensão ainda do magnetismo, podemos ainda continuar citando Pedro, quando ele diz o seguinte: no entanto, o magnetismo por si só é muito amplo em suas extensões e entendimento, regido por uma lei universal que atua não somente no cosmos pelas leis magnéticas, mas também rege as interações fluídicas entre os seres vivos e espíritos. Sabe-se até mesmo encontre pessoas nessa vida, que parece coisa do acaso,
o tem como piloto. Então vamos debater um pouquinho sobre o que Pedro diz aqui, né? A extensão dessa ciência é que nos chama a atenção. Suas nuances, interpretações, imantações, os específicos, como a gente vai ver no programa, né? Aplicações ligadas às mais diversas culturas e diversos nomes. Como afirma Kardec na Revista Espírita de 1864, página 21. Há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir o apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura, desinteressada, dirige a Deus. Ainda com Kardec, a gente consultou a Gênese, né? Sobre essa questão do magnetismo, porque se a gente pegar a Gênese, tem a questão ali sobre dos fluidos. Né? Então, Kardec nos afirma que a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. 2. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários sobre o encarnado, seja para a cura ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade da razão direta da qualidade dos espíritos. E terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, sendo espiritual ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinando com o fluido humano, o fluido espiritual se imprime qualidades que lhe carecem. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúdo espontâneo, porém, a mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Né? Essa citação a gente vai encontrar na Gênesis, capítulo 14, quem quiser ir lá consultar, o item é 33. Por que essa citação tão extensa? Por um motivo único, né? Para termos consciência de toda a extensão que compõe o magnetismo. Ter consciência de ser magnetizador é mergulhar no entendimento desses processos, compondo assim um senso crítico de ser magnetizador. Ou seja, travar um diálogo entre o senso comum e o senso crítico. Se tornar magnetizador é ser aberto para a investigação, deixando o dogmatismo, isso resultante, né, claro, estou sendo redundante aqui, né, de verdades inquestionáveis. Podemos dizer que para isso é preciso tudo isso para ser magnetizador, é preciso esses requisitos todos, né, como a gente está tentando definir aqui. Então, fui procurar em Missionários da Luz, né, no capítulo 19, quando um dos mentores diz o seguinte, né? Então, se serve lá para o mundo espiritual, o bom senso nos diz que também serve aqui para o mundo material. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade. Vou repetir. Na execução da tarefa que está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisamos revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Vou repetir novamente. Qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em serviço semelhante, se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à esterilização das faculdades radiantes. Aí, como eu disse, né, se encontra no Missionários da Luz, capítulo 19. Não são poucos essa questão, né, dos pré-requisitos que aqui a gente está levantando. Então, o que eu busquei tratar aqui é justamente essa questão de como a gente, para ser magnetizador, a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa estar sempre comparando o magnetismo com o espiritismo. A gente precisa estar uma ciência muito ampla, como o Pedro citou, né? E a gente não pode resumir nenhuma crítica, mas também a gente precisa se atentar à questão do magnetismo, né? Uma ciência muito ampla, um repertório muito vasto, que a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Estudando profundamente cada
pormenor dos protocolos, né? Para botar isso sempre na nossa consciência. Então, o que a gente tem buscado aqui, nesses encontros de toda quarta-feira, são encontros curtos, né? Já que foram inspirados aí nessa proposta de Robson Pinheiro, né? E trazer um pouco espaço de tempo, digamos assim, essa consciência do que é ser magnetizador. A extensão aqui das citações, né? E logo mais eu também a gente vai colocar aqui em PowerPoint, é para que vocês possam consultar, né? E aí formar o repertório ou a consciência do que é ser magnetizador. E aqui a gente vai, né? Então, para o próximo encontro, né? Como devemos nos preparar para ser magnetizador? Que exercício pode nos ajudar? São algumas perguntas que a gente pode fazer. Como uma disciplina contribui? A respiração tem algum papel no magnetismo? Principalmente a respiração que já coloca como diafragmática? Quando não aplicar? Né, essa é uma questão interessante. Então, será que eu posso aplicar o magnetismo a todo instante? Quais são as condições do magnetizador para poder magnetizar? O alto passo, né? Ou o automagnetismo, né? Funciona? A prece pode dinamizar o magnetismo? Então, próxima quarta-feira a gente está retornando aqui para a gente debater sobre todos esses questionamentos, formando aqui uma base sólida, né, do que a gente pretende entender o que é o magnetismo, principalmente como é a palavra mestra aqui, né, da frase mestra aqui do programa, que é justamente ter consciência, não ter apenas boa vontade, né? Mas aí a gente precisa ter justamente essas premissas dentro da gente, né? Se serve, na minha opinião, para o mundo espiritual todo esse repertório de conhecimentos especializados, qualidade de ordem superior, né? Que são condições para a espiritualidade, condições indispensáveis, acredito que para a gente aqui também encarnado, tendo a responsabilidade, como eu tenho, né, de trabalhar casos como a depressão, a ansiedade lá no núcleo, de estar justamente me burilando, elevando meu padrão mental, o autoconhecimento, isso é muito importante. Então, quarta-feira que vem a gente está aqui de volta com mais um pequeno artigo, né? Agradecendo aqui a Ronzito, né, que está na técnica toda quarta-feira. Vou deixar aqui o meu contato, quem quiser participar do grupo de estudos, toda quinta-feira das 20, né, às 21 horas, para que a gente vá debatendo sobre essa questão do magnetismo. Forte abraço a todo mundo, até quarta-feira que vem.